Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra, última sessão, não é sessão, né, gente? É live. Eu esqueço toda vez. Acho que a gente tá em sessão mesmo de terapia. Última live da semana, vamos falar sobre incapacidade, a sensação de incapacidade. Você se sente incapaz aí por algum motivo? E se eu te disser que a pessoa que foi responsável pela libertação do povo hebreu, por um mar se abrindo a partir da fé e do movimento dele, também se sentia incapaz? Você acredita nisso? Estranho, né? Mas é verdade. Hoje vou dar uma corridinha aqui. Bom dia, Ritoca! Bem-vinda! Hoje vou dar uma corridinha aqui, gente, que eu tenho milhares de coisas aqui e ainda surgiu uma reunião de última hora no colégio do Dani. A gente tem que se dividir aqui, né? Mamãe, profissional, esposa, enfim, tem que se dividir em todas as funções aqui. Mas vamos lá. Josi, bem-vinda! Bom dia! Vamos falar então, gente, sobre incapacidade. Ou capacidade, né? Mas o texto é: você se acha incapaz? Então, ontem nós falamos no capítulo 3 de Êxodo que Deus chamou Moisés e Moisés, né? Mas por que eu? E aí eu até falei pra você, né? Por que não você? Ué, se Deus tá te chamando, vai. Mas Moisés, oh meu Deus, Moisés era teimoso, Moisés tinha uma insegurança, gente. Tem insegurança em você? Você se acha incapaz de fazer as coisas que você sabe que tem que fazer, que Deus já te disse que você tem que fazer, já te direcionou, mas você se acha incapaz de fazer? Então eu vou te dizer que com Moisés não foi diferente. Então, olha só. No capítulo 4, a gente vai seguir então aqui a história de Moisés, certo? Deus mandou ele ir lá para libertar os israelitas. E deu todas as orientações para ele. Ele falou, ok, eu vou. Só que aí no capítulo 4, Moisés continua a conversa com Deus. E aí ele fala assim, ó: eles não vão confiar em mim. E aí Deus fala para ele, não, eu vou te dar uma prova, eu vou te dar uma vara, você vai jogar no chão, e essa vara vai se transformar numa cobra, parará, parará. Guarda a vara aí, que lá na frente a gente vai falar da vara, tá? Do quanto as forças aí contrárias ao que a gente quer, elas vêm e ficam imitando Deus, sabe? Mas a gente vai falar disso lá na frente, tá? E aí Deus dá algumas instruções pra ele. Não, faz isso, faz aquilo, tal, que eles vão acreditar, porque eu tô indo com você, ok? E aí Moisés, ai, tá bom. Mas aí Moisés vira e fala, por favor, Senhor, eu não sei falar bem, nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. Ai, meu Deus, Moisés, o próprio Deus falando com ele ali, através da sarça ardente, o foguinho pegando fogo no matinho e o matinho não se consumindo e uma voz saindo de dentro do foguinho. Você consegue imaginar, gente, a cena? Próprio Deus falando com ele e ele olhando para as limitações dele. E aí eu quero falar com você sobre isso. O quanto você já recebeu direção de Deus, já recebeu orientação, instrução do que você tem que fazer e você não se conecta com isso, porque você fica olhando para suas impossibilidades, para suas incapacidades, sem entender que não é pela sua capacidade, não é pela sua força, é pela direção de Deus em você. Sabe que outro dia, conversando aqui, né, fazendo os meus estudos, tal, meu marido veio, me fez uma pergunta, eu respondi, aí ele ficou me olhando, eu falei assim, nossa, olha, se anos atrás, aquela jovem totalmente dependente emocional, doida, carente, fazendo de tudo para ser amada a qualquer custo, se alguém viesse para mim naquela época e me dissesse que hoje, em 2023, eu estaria aqui falando para mulheres sobre libertação de dependência emocional, sobre relacionamentos tóxicos, sobre se posicionar, se amar, se conhecer, eu ia olhar e falar igual Moisés. Eu? Não. Chama outra pessoa aí, porque eu?
Imagina, tá doido? Nunca que eu vou conseguir fazer isso. Nunca que eu vou conseguir falar sobre isso. Mas, gente, não é pela nossa força, pela nossa capacidade, pelas nossas pernas, pelos nossos passos. É pela direção que Deus nos traz. O que a gente tem que fazer é só se posicionar e caminhar. É só se posicionar e fazer o que tem que ser feito. Quando eu comecei o meu curso de psicanálise, eu me conectei com tantas coisas das quais eu achava que eu já estava liberta, né? E que eu achava que eu já tinha trabalhado, porque eu já tinha feito terapia, eu já tinha tido alta de terapia. E de repente, na psicanálise, eu me conectei com algumas coisas que eu falei, meu Deus, será que isso nunca vai acabar? Essa confusão nunca vai se resolver dentro de mim? O que eu faço? Senhor, me ajuda! E aí eu segui no curso, e o curso tem a parte que é a análise didática, né? Que você passa por análise durante o curso, porque você precisa ter alta na sua análise durante o curso, estar apta emocionalmente para atender. E tem pessoas que não conseguem passar por esse estágio, ficam bastante tempo nesse momento do curso. E eu consegui, passei, e a minha professora sempre me dando assim bons retornos, bons feedbacks, e aquilo foi me enchendo tanto de coragem, mas mesmo assim, quando eu comecei a atender, vinha aquela sensação assim, mas eu... Até que eu comecei a entender que onde estava a minha dor era a minha maior fonte de segurança. O lugar de onde Deus tinha me tirado era o lugar onde eu sabia exatamente quais eram as dores daquele lugar, e eu poderia ajudar essas mulheres a saírem desse lugar também. Então eu parei de falar como Moisés, manda outra pessoa. Não, sou eu mesma. E assim como Moisés, ele tinha medo, eu também tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Então é essa a primeira orientação que eu quero deixar para você. Você tá com medo? Não tá confiando na sua capacidade? Então confia na capacidade de Deus em você. E se tá com medo, vai com medo mesmo. Vai desse jeito mesmo, só vai. Vai buscando a direção de Deus que vai dar certo, eu te garanto. E aí a gente segue aqui, Deus fala, né, pra ele fala, por favor, Senhor, tal. E aí Deus responde pra ele no final fala, né, eu gaguejo e sou inseguro para falar. E aí Deus fala assim, e quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu? O Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com a sua boca. Estarei a seu lado ensinando o que você deve dizer. E aí eu peço para você então se conectar com isso e te pergunto, quem você pensa que criou? Você, eu e todos nós. E todas as possibilidades e os dons e talentos que são derramados em nós, quem você acha que te deu? Só vai, só usa. Só busca em Deus o que é que Ele quer que você faça. Só entende qual é o seu propósito e vai, e faz. Hoje, inclusive, eu estou nesse movimento aí do nosso evento que vai acontecer no dia 16 de dezembro. E antes eu olhava para aquilo e falava, não, gente, não, como assim? Não, tal, porque a princípio, inclusive, é investimento, né? Não. Até que Deus veio e assim como fez com Moisés, grudou em mim através de uma querida amiga e falou, só vai. Só faz. E eu tô indo. E tá maravilhoso. E eu tô muito empolgada e eu não vejo a hora de chegar esse dia. Então eu quero falar pra você, só vai, só faz. E aí, Moisés ainda, mesmo com isso, Moisés insiste. Ai, por favor, Senhor, manda outra pessoa. Não, manda outra pessoa. E aí, olha o que a Bíblia fala. Deus irritou-se com Moisés. E eu não quero Deus irritado comigo, não. Não. Eu já quero fazer logo o que eu tenho que fazer. Você quer Deus irritado com você? Porque é o seguinte, gente. O que tem que ser feito, vai ser feito. Independentemente de você fazer ou não. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Então, o que é seu, agarra, vai e faz. Tá bom? Porque isso, inclusive, é o bem para sua vida. Agora, se você não fizer, olha só o que Deus falou para Moisés. Ele se irritou com Moisés e fala assim, você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem, né? E nesse exato momento ele está vindo para encontrar-se com você. Quando você o encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que dizer.
Ou seja, falará para ele o que é para ele falar. Suzana, bem-vinda, bom dia. Eu estarei presente na hora em que você falar e com ele, na hora em que você for falar com ele. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca, mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Gente, Deus levantou Moisés, não levantou Arão. Deus falou para o Moisés, vai, abre a boca e faz o que tem que ser feito. Mas Moisés amarelou. Moisés, por medo, por insegurança, e eu entendo, gente, eu entendo você. Se você me disser, mas Priscila, eu tenho medo, eu sou insegura, eu tenho medo de fazer determinadas coisas, eu entendo você, eu também morro de medo de fazer determinadas coisas, gente. Medo é uma emoção legítima, natural e inerente ao ser humano, é normal, mas tem coisas que a gente vai ter que fazer com medo mesmo. E aí Moisés falou, não, eu não vou, levanta outra pessoa, chama outra pessoa. E aí Deus se irritou, porque Deus tinha urgência, ele tinha um povo para libertar. E aí Deus falou, ai, tá bom, Moisés, eu vou mandar Arão então para ir com você, porque Deus conhece o nosso coração, né? Então ele já sabia, de repente, que dali não ia sair o que ele precisava de Moisés naquele momento. Então levantou Arão. E aí, olha a situação. Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão e Arão falava para o povo. Precisava desse telefone sem fio? Não era só Deus falar para Moisés, Moisés abrir a boca e falar para o povo? Era. Inclusive Deus garantiu para ele, eu capacito você. Eu fiz a sua boca, então eu vou falar através da sua boca. Não precisava desse telefone sem fio que poderia ter dado errado, mas graças a Deus que o mediador é o perfeito e o soberano, né? Que é o próprio Deus. Então deu certo, mas não precisava. Então, minha querida, eu quero falar para você, não espere Deus levantar outra pessoa para fazer o que ele falou para você fazer. Não espere que ele tenha que falar para você, ai, tá bom, vai. Você não vai, então eu vou chamar a fulana. Porque, gente, Deus tá chamando você, então é você. Se posiciona, vai e faz. E é assim que é. Não é tão simples quanto eu tô dizendo, mas é possível. Se você se posicionar e buscar a direção de Deus, ok? E aí, o segundo ponto. Aí, beleza, Deus então, né, convence Moisés, né? Moisés fala, então tá bom, se é assim, eu vou. E aí, Moisés decide fazer o seu movimento. E aí vem uma coisa que Moisés fez, que aí, ó, ponto para Moisés. Aí a gente tem que tirar o chapéu para ele. Por quê? Ele saiu do Egito jurado de morte, lembra? Porque ele matou um egípcio. E ele aceitou o desafio mesmo antes de saber que todos os que queriam matá-lo já tinham morrido. Ele aceitou o desafio, ele confiou em Deus. Então assim, ele tinha os medos e as inseguranças dele em relação a ele, em relação a quem ele era, a capacidade dele. Mas ele confiou em Deus, ele teve fé em que Deus já tinha preparado todo o terreno. Ele só falou, beleza, tá bom, eu vou. E aí Deus fala assim pra ele, pra acalmar o coração dele. E pode voltar tranquilo pro Egito, viu? Porque todos os que queriam matar você já morreram. Mas aqui fica, então, a segunda lição pra você. Tem coisas que você vai ter que fazer o seu movimento, mesmo sem saber de tudo, mesmo sem saber de todo o resultado, mesmo sem saber de que todo o processo já está realizado e finalizado. Você vai ter que só confiar e fazer o que tem que ser feito, como Moisés fez. Então, primeiro ele fez um movimento, e ele fez um movimento baseado na confiança e na fé dele em Deus. E aí depois Deus foi entregando, né? Eu falo que primeiro ele pôs o pé, né? Depois Deus foi colocando os degraus para ele subir essa escada aí. E ok. E aí ele segue o caminho dele, e ele segue se lembrando da promessa de Deus. Porque lembra lá atrás que no comecinho, lá no verso 2 do capítulo 4, Deus fala para ele levar uma vara, ele vai levar aquela vara dele, Deus vai fazer os sinais com aquela vara, inclusive é com aquela vara que ele levanta e o mar se abre lá na frente, você vai ver, o resto da história é maravilhosa. E aí fala assim, ó, no versículo 20, em todo esse tempo Moisés levava consigo a vara de Deus na mão. O que é essa vara? É uma lembrança daquilo que Deus falou com ele e daquilo que Deus garantiu para ele que faria.
Então eu quero te encorajar a pegar algo aí para te lembrar, fazer um memorial para você. Não é como um amuleto, sabe, gente? Não é um amuleto da sorte. Eu vou andar com essa caneta verde aqui porque ela dá sorte. Não é isso, não é um amuleto da sorte, é só uma lembrança. Uma lembrança daquilo que Deus já falou com você. E se Ele ainda não falou, busca nele essa fala e essa direção. Eu te garanto que se você se posicionar, ele vai falar. E ele vai falar não só na parte espiritual, porque aqui, lembrando, nós somos corpo, alma e espírito, então ele vai falar o seu espírito, mas também vai falar através das suas emoções, das experiências que já estão guardadas aí, das suas memórias emocionais registradas no seu aparelho psíquico. E ele vai te ajudar a elaborar tudo isso. E você procura um trabalho terapêutico para elaborar a sua insegurança. Inclusive, gente, coisas físicas como Moisés era gago. Gagueira é uma questão na fase de desenvolvimento oral do ser humano, a fase lá de bebezinho. Você tem problema com isso? Busque um profissional. Vá buscar ajuda para organizar o seu corpo, para organizar as suas emoções e tudo isso fortalecido através do teu espírito, que é a partir dele que Deus fala com você, ok? Então busque essa ajuda e tenha um memorial. Tenha com você algo para se lembrar daquilo que Deus fala com você. Num determinado momento, Deus falou comigo através de um versículo lá de Isaías, me encorajando muito em relação ao passado, de que eu não seria envergonhada pelo meu passado, de que Ele falaria comigo através disso. Eu vou pegar lá para vocês, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho, enquanto a gente conversa. Então, peraí. Só um minutinho. Vamos ver se eu acho aqui, porque eu não sei de cor, gente. Eu sou ruim de memória. Aqui, acho que eu achei, hein? Vamos ver aqui, ó. Então, era ele falando comigo que eu não seria envergonhada pelo meu passado. E que eu não me recordaria mais das vergonhas do meu passado, que ao contrário, eu alcançaria outras pessoas. Foi num momento de oração, num momento assim de muita intensidade. E quando ele falou isso comigo, foi lá no começo do meu trabalho psicanalítico, porque eu, assim como Moisés, não me sentia capaz, porque eu vim de muitas dores, como eu falei aqui pra vocês já, muitas dores emocionais, muita dependência emocional. E aí, algo me acusava, a gente sabe quem acusava, né? Me acusava e falava assim, mas você vai ajudar essas mulheres? Você? E aí olha o versículo, gente, como Deus é maravilhoso. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada, jamais se sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude. Gente do céu, até me emociona. Olha como Deus é pontual. E não te recordarás mais da humilhação. É isso. Ele trouxe esse versículo para mim. Sabe o que eu fiz com esse versículo? Imprimi. Colei na minha geladeira lá, pus lá com um imã na minha geladeira. E até tá lá, eu ainda falo, eu quero fazer um quadro, mas a vida vai acontecendo, eu esqueço e o negocinho tá lá. A primeira impressão, amém, Josi, é isso, glória a Deus. A primeira impressão que eu fiz desse versículo tá lá, recortei e colei e deixo lá. E tá lá, gente, eu tô lá na minha cozinha fazendo minhas coisas e olho e falo, yes, Deus é maravilhoso, Ele promete, Ele cumpre, é isso mesmo. E o meu passado não me envergonha, porque eu fiz escolhas erradas, escolhas ruins, que me levaram a resultados ruins. Mas hoje eu posso pegar tudo isso, toda essa dor, transformar em sabedoria e liberar para vocês em forma de aprendizado e ajudar vocês a saírem da dor de vocês. Então, faça memoriais aí para você. Faça memoriais para você entender o lugar de onde Deus te tira, o lugar para onde Ele quer te levar, para você, assim como Moisés, que passou todo o tempo lá, ó, com a vara na mão. A vara que, inclusive, no final de tudo, abriu o Mar Vermelho. Que não foi a vara que abriu, foi Deus, mas foi o movimento, né? Olha, Suzana aqui, amém, Deus é bom o tempo todo. É isso mesmo, Suzana, Ele é maravilhoso. Então, faça um memorial aí para você e não se intimide com as suas limitações. Moisés tinha uma limitação, ele era gago, ele era tímido, ele tinha medo, mas ele foi.
Mesmo assim, Deus deu uma ajuda para ele, colocou Arão lá junto com ele. E olha, minha oração para você nessa manhã é que você não precise nem de Arão, viu? Que você simplesmente consiga se posicionar e fazer você. Deus entrega para você e você entrega para as pessoas. E é isso aí, pronto, acabou, porque é você que ele te chama. Certo? Vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por me lembrar disso, me lembrar que o Senhor não nos deixa envergonhadas, o Senhor não nos deixa humilhadas, ao contrário, o Senhor exalta aqueles que foram humilhados, o Senhor nos coloca em lugares altos, porque o Senhor é assim, o Senhor é amor, o Senhor é cuidado, o Senhor é discernimento, é direção, e nós te agradecemos muito por isso, Senhor. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Deus, muito obrigada por toda a sua providência, e que essas queridas que estão aqui se posicionem e entendam que se o Senhor as chamou é porque é para elas o movimento e que elas façam o seu movimento, em nome de Jesus. Amém, meninas? Que vocês guardem essa palavra no coração de vocês, que ela encontre solo fértil, que ela produza frutos, que vocês alcancem muitas pessoas com essas palavras e sigam aí firmes e fortes, na certeza de que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Eu sou prova viva disso. Confia no que eu tô te falando. Amém, Ritoca! Um beijo, fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e até segunda-feira. Ah, e se você não garantiu o seu convite ainda para o Você Inteira em 2024, corre lá, garante seu convite, entra no grupo. Hoje eu deixei um recadinho lá para as meninas, hein? Todas que estão recebendo o convite, na semana que vem vão receber uma pesquisa curtinha, só para eu saber quais são as suas dores, o que você espera desse evento, para eu entregar um conteúdo ainda mais satisfatório para você, tá? Eu vou trazer conteúdos muito densos, muito pesados e complicados, mas com uma linguagem totalmente facilitada. Eu vou fazer a tradução para você aí desses conteúdos da psicanálise, da constelação, trazer para você de forma simples e aplicável no seu dia a dia, para você ter um 2024 incrível. Link na bio, corre lá. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.